Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Professora Clarice, de Legislação, entrando em aula. Desculpe meus 5 minutinhos aí de demora, aqui com muita chuva. Desculpe aí uma esperinha rápida aí, mas estamos no ar. Hoje o nosso tema vai falar bastante de relações étnico-raciais, tá bom? Vai ser uma aula bem tranquila, bem gostosa. Eu sei que vocês todos estão estudando, estão aí já nos preparativos e sempre muito dedicados, então agradeço aí a presença de todos em aula, tá bom? Hoje a gente vai falar da resolução número 1 de 2004, ela foi feita em 17 de junho de 2004, são diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É um tema que está muito difundido, dificilmente não cairá num concurso, pelo menos uma questão envolvendo essa concepção das relações sociais, né? Então, autores vinculados a estas propostas de ações sociais, de empatia, igualdade, liberdade, né? Respeito a essa multicultura que é o Brasil, essa diversidade de personagens que nós temos, mas principalmente das nossas raízes, né? Dos povos originários também. Então, agora a gente vai começar falando um pouquinho. Não. A tela dela? Zaine, seu áudio está aberto. Isso. A gente vai começar falando um pouquinho dessa resolução, mas a gente vai falar também das questões indígenas, tá bom? Então, como a Pro já disse aí, a resolução, ela institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A proposta é entender o que está previsto na 10.639 de 2003. Gente, não lembro nem nada desta lei, né? A 10.000, o que ela fala? Ela vai falar do atendimento dessa obrigatoriedade aí do ensino voltado à cultura afrodescendente, né? Está previsto. E a resolução, ela vai normatizar o que está previsto sobre a história da cultura afro-brasileira e africana, que deve de ser ministrada em educação básica, né? E que tem lá a previsão de ser um tema transversal e que é difundida na sua maior, assim, com maior intensidade nas matérias de artes, literatura, né? Aliás, educação artística. Por que não artes? Educação artística, porque eu tenho que englobar questões de dança, música, movimentos, escultura, máscaras, roupagem. Então, eu falo de uma amplitude artística, não somente da questão de pinturas, quando eu falo em artes, né? Então, em artes em todas as suas difusões. Então, música, teatro, escultura, expressão corporal, a própria pintura, enfim. Então, educação artística, literatura, porque na literatura vou trazer pertencimentos, vou trazer heróis, vou trazer figuras que enaltecem as figuras afrodescendentes, né? E na própria história, então, na história do Brasil, está a concepção do quem foram essa vertente de etnia afro que formou o nosso país. Então, isso está lá na 10.639, tá? Então, o que é a proposta? É atender o que está dentro desta lei, promovendo uma educação multicultural, pluriética, né? Então, assim, a gente teve muitos anos no Brasil um apoio, um apelo às questões europeias, asiáticas, desmerecendo, né? Toda a história e a influência da cultura afro-brasileira e africana.
Por que afro-brasileira e africana? Muitos me perguntam isso. Porque o afrodescendente, quando aqui chegou, ele difundiu a sua cultura com os artifícios, com os argumentos encontrados no Brasil. Então, o caboclo europeu, as matas brasileiras, os bichos brasileiros, que eram diferentes. Então, a gente formou aí um sincretismo religioso devido a influência católica sobre a religião africana, então houve um sincretismo, por isso que a gente fala cultura afro-brasileira, então são as vertentes que ocorreram com essa mistura das vertentes africanas com as europeias aqui no Brasil, e as influências puras africanas. Então, assim, quem eram essas pessoas antes daqui chegarem? Quando nós começamos a falar dos afrodescendentes, a gente tem o mau hábito de falar da escravidão para cá, e a gente mata toda uma história que existia já na África, de reis, de rainhas, de povoados, de organizações sociais, de descobertas, né, de contribuições científicas que vieram, né, da cultura africana. Então, por isso que a gente tem esses dois apontamentos, cultura afro-brasileira e africana, tá bom? Acho que o principal desse pedaço é isso. Um foco sempre no combate do racismo, né? Valorização dessa diversidade. Por que a gente sempre fala nessa questão da valorização da diversidade? Porque não basta não ser racista, a gente precisa estar trabalhando o não racismo, né? Dentro das escolas, com o enaltecimento e a equidade dessas culturas em relação às europeias e asiáticas. Eu sempre cito isso porque já vi cair em concurso exatamente esta pergunta, né? Não vou colocar acima nem abaixo, eu vou igualar, e vou estar trazendo pertencimento, vou estar trazendo valorização para os afrodescendentes ao estar trabalhando essa cultura, essa formação multicultural dentro do espaço educacional. Bom? Quais são as principais diretrizes para a implementação dessa resolução? Lá no artigo 1º, as diretrizes, como eu sempre falo, quais são os caminhos a serem seguidos, tá? Que um dos caminhos é que as instituições de ensino em todos os níveis e modalidades de educação brasileira trabalhem o tema. Então, todos os níveis pré-escola, lá, educação infantil, creche, pré-escola. Fundamental 1, fundamental 2, ensino básico, termina lá no ensino médio. Então, assim, todos os níveis e modalidades de educação brasileira. Então, eu ainda tenho a educação superior. Quais são os níveis da educação superior? Eu tenho a graduação, eu tenho a pós-graduação, eu tenho o mestrado e eu tenho o doutorado. São níveis. Quais são as modalidades que precisam ser trabalhadas? Eu tenho modalidade que é transversal também, que é a modalidade do AEE, né, o atendimento ao atípico, a educação especial. Eu tenho a modalidade de jovens e adultos, que são voltadas àqueles que não estão no seu ano sério ou não estiveram na escola em tempo, idade adequado. E é uma educação ao longo da vida, que é a educação de jovens e adultos, ou seja, modalidade. Qual outra modalidade? Ensino técnico é uma modalidade, não é um nível requer graduações, subir, né, as dificuldades, e a modalidade é a forma como vai ser aplicado uma instrução ao aluno, tá? Então, ela pode ser ou no EJA, ou no AEE, ou no técnico, por exemplo, tá bom? As instituições de ensino superior, inclusive, devem incluir as suas disciplinas conteúdos relacionados a essas questões étnico-raciais e afrodescendentes. E este quesito, o cumprimento de ter aí nessas instituições de ensino superior, então pode ser que caia em concurso com esta abreviação, IES, tá bom? Elas
não só devem, mas é um requisito para que elas tenham um funcionamento, uma avaliação para que a instituição tenha realmente a sua condição de autorização de funcionamento, tá bom? Então, isso daqui já vi também cair em concurso, tá? Qual a normativa para as IESs estarem sendo consideradas e avaliadas? Uma das condições para isso é a inclusão de disciplinas voltadas às relações étnico-raciais e às temáticas afrodescendentes, tá bom? Então, são situações que podem cair no seu concurso. E aí, ó, já tenho aqui uma perguntinha de como isso pode também cair no seu concurso. Até que a academia acabou colocando aí uma pergunta tecnicamente fácil, mas que dá para a gente trabalhar bem o tema, tá bom? O Conselho Nacional de Educação, pela resolução CP-CNE número 1, de 17 de junho de 2004, institui que para ser obrigatório, né, passa a ser obrigatório, incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, vou por aqui que fica mais fácil de eu ler para vocês, incluir as disciplinas de sociologia e filosofia, implementar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, incluir o ensino de conteúdos relacionados a povos indígenas, implementar o Plano Nacional de Educação em Direito Ambiental. Aí, aqui na hora que está fazendo com a Pro tá fácil, na hora lá é que aparecem as dúvidas, né? Então, assim, parabéns aí para vocês, maravilhosos, sempre muito estudiosos. Sim, a nossa respostinha é a A, é sobre o que a gente está falando, incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira. Mas o que pode acontecer, né, lá na aula, né? Aqui, olha, a D, incluir o ensino de conteúdos relacionados a povos indígenas. Então, já que essa temática apareceu, vamos falar um pouquinho, tá bom? Então, a principal lei de educação indígena do Brasil é a 11.645, que ela é de 2008, ou seja, ela é posterior, tá bom? Obrigando aí o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas, tá? Completando, então, a Lei 10.639, de 2003, e essa resolução, ela está dando diretrizes de como cumprir a 10.639, então, ela está dizendo como será aplicado, como deve seguir a legislação para a valorização da identidade afrodescendente, e aí a 11.645 vai fazer o quê? Ela vai ampliar essa lei, né? Trazendo, então, a cultura dos povos originários. Então, a 11.645, ela alterou esta lei que está aí para incluir a temática indígena nos currículos de educação básica, promovendo o reconhecimento e o combate ao preconceito, tá? Então, na nossa LDB, a gente já previa uma educação escolar indígena com o objetivo de resgatar memórias, reafirmar a identidade, valorizar a língua, a cultura, garantir o acesso de conhecimentos científicos. Mas, quando veio a complementação para povos originários, a ideia era de reconhecer e combater o preconceito com as questões indígenas, resgatar, valorizar a história, a cultura, a língua, os saberes, né? Afirmar a identidade étnica e cultural dos indígenas, né? Promover o respeito, a diversidade, combater os preconceitos, garantir a educação diferenciada e bilíngue, né? Multilingüe, na verdade, dos povos originários, dos indígenas, quando aplicável, né? Com gestões das próprias comunidades, que a gente vai falar um pouco aqui nessa aula, tá bom? Então, a diferença aqui é que, neste momento, eu estou falando da
afro-brasileira e africana. Conforme a gente foi entendendo que povos originários, se a gente pensar que os afrodescendentes que aqui estão são oriundos de povos originários de lá da África, a gente está falando das mesmas populações indígenas, né? Então, aqui no Brasil, resgate da nossa cultura, 4 anos depois, tá? Em 2008, com a 11.645. Só para elucidar, já que apareceu aí no nosso, na nossa pergunta. Agora, nesse momento, a gente está estudando bem a resolução que vai falar sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana, tá? Mas lá no concurso, prestem atenção, porque se eu for falar de lei, não resolução, ó, tá vendo? Aqui é uma resolução. Se eu for falar de lei, a 11.645 dos indígenas, a 10.639 dos afrodescendentes. Então, primeiro veio afrodescendentes e depois indígenas. Uma de 2004, 4 anos depois, a complementação, tá? É isso aí, Camila, tá bom? Então, presta aí atenção que primeiro apareceu o dos afrodescendentes. Então, quais são as principais diretrizes aí, né? Quais são os caminhos, né? Promovem a formação do cidadão consciente com a sua sociedade multicultural, como a professora disse lá em cima, não basta não ser racista, a ideia da aplicação dessa formação, né, é promover aí o respeito a essa diversidade, né, de multicultural que nós temos, trazendo a formação da história dos povos africanos no mesmo patamar que as europeias e asiáticas. Por que eu estou frisando isso? Porque na lei aparece europeias e asiáticas. E a palavra asiática, no concurso, vai falar assim, mas é que, na verdade, é a formação dos ditos povos brancos, né? Que foi o embranquecimento da nossa cultura que existia até o resgate dessa lei, onde a gente busca, então, promover, né, garantir esse respeito à diversidade e combater o preconceito. Acho que o principal ponto que a gente precisa muito nas escolas é o combate ao preconceito, tá bom? Então, lá no artigo 2º, né, com respeito à pluralidade étnica e racial, lá do artigo 2º, no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre educação de relações étnico-raciais. O que é? Buscar divulgar conhecimentos, atitudes, valores, né? Ou seja, desmistificar a falta de conhecimento, né, a respeito dos povos originários, porque, como a Pro falou, a gente conhece da escravidão para frente e não para trás, né? A história das suas raízes, as suas identidades diversas, mas das suas raízes que trouxeram tanta riqueza à nossa cultura. Lá no parágrafo 2º, inclusive, ele fala sobre isso, né? O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, que objetiva reconhecer, valorizar a história e cultura dos afrodescendentes ao lado de raízes indígenas, europeias e asiáticas. Bom? Conselho de Educações estaduais, municipais e distritais devem de adaptar e implementar essas diretrizes, ou seja, lá dentro dos planos, né, de ação, planos nacionais, estaduais, municipais, distritais, eles devem de fazer acontecer. Implementar é fazer a coisa acontecer. Implantar é quando eu crio, tá? Eu estou implantando uma ideia. Implementar é quando eu dou subsídios, eu dou palestras, eu promovo um dia de conscientização, eu falo de projetos, eu trago material de autores negros, eu trago informações, eu trago podcasts. Isso é uma forma de eu implementar que essas diretrizes aconteçam, tá bom?
Lá no artigo 3º, ele vai falar sobre como vai funcionar isso dentro da escola, né? Essa implementação, ela deve envolver o quê? Conteúdos, competências, valores definidos, que a prof acabou de falar, né? Apoio ao sistema de ensino, e aí o seu papel enquanto candidato, que é o que pode cair na prova, né? Como que isso vai acontecer? Como que eu preciso fazer essa coisa, né? Realmente dar certo. Então, eu tenho que buscar soluções educativas sempre nas minhas ações, e isso pode cair lá no concurso, né? Como que eu vou buscar? Através de ações educativas, de respeito à diversidade, né? Combater o racismo. E quando o racismo acontecer, eu promover uma ação educativa, além, claro, das questões de que racismo é crime e as pessoas não podem cometer, né, o racismo, tanto para o agredido quanto para o agressor, é necessário que exista uma ação educativa, uma promoção educativa do que está acontecendo ali, tá bom? Então, isso pode ser cobrado no concurso, tá? Isso é um ponto de calor. Como cobrar? Ações educativas, tá bom? Sistema de ensino devem promover materiais didáticos e bibliográficos adequados, ou seja, eu tenho que, além de estar colocando esses personagens, eu tenho que buscar criações de autores que também estejam enquadrados dentro dessa vivência, tá bom? O ensino de história e cultura afro deve incorporar, especialmente nas disciplinas de educação artística, literatura e história do Brasil, que a Pro já falou. A escola deve estabelecer parcerias com grupos culturais negros. O que os grupos culturais negros vão fazer? Eles vão fazer o plano de aula para você? Não. Ele vai participar do projeto político-pedagógico? Não. Eles vão ser consultores. Essa parceria, ela é consultiva, porque normalmente dentro desses grupos negros, dos movimentos sociais, dos núcleos de estudo afro-brasileiro, existe uma pesquisa, uma experiência, existe uma troca muito grande, uma linha de comunicação muito, muito grande entre os afrodescendentes e as organizações africanas, e que facilitam como forma de consulta, de busca de material para o desenvolvimento dos nossos projetos. Então, como é que isso cai num concurso, Pro? Eles podem te perguntar qual é o envolvimento deste grupo cultural negro. Então, este envolvimento é sempre consultivo. Ele não delibera sobre o que vai ser feito dentro da escola, mas ele pode ser consultado para que um projeto aconteça dentro da escola. Isso ficou claro, gente? Antes de prestar atenção na prova e a lei. Perfeito, é isso aí. Pode falar, Jéssica, que levantou a mãozinha. Ô, Pro, mas essa questão de parceria, a gente não pode dizer, por exemplo, que ele poderia fazer algo junto com a escola, onde ele estaria ensinando uma dança africana, por exemplo, ou alguma coisa da cultura africana? Sim, sim, é uma parceria, mas ela é consultiva, porque o que eu quero que fique claro para vocês. Quando é feito o plano, etc. e tal, a gente consulta as bases. A gente não vai lá e busca com ele um plano feito. É isso que eu quero dizer, tá? Porque eu já vi cair uma questão exatamente disso, que a gente busca e põe em atuação o que eles fazem, a gente põe em atuação. A gente sempre busca uma adaptação para que todos que estão envolvidos se sintam parte, né, da história que está acontecendo dentro da escola, né? Isso, o planejamento é do professor, é da escola. Perfeito, Jéssica, é isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Deve estabelecer parcerias, a gente já falou daqui, vamos continuar, então. Só um minutinho. Pedi para baixarem o som do vizinho, você acredita? Enfim.
Vamos lá, artigo 5º. Devem ser garantidos aos alunos afrodescendentes o acesso a escolas de qualidade, com professores capacitados, né? E comprometidos com a educação e diversidade. Combate a atitudes discriminatórias, desrespeitosas no ambiente escolar. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades, porque as formações contínuas dos professores devem de levá-los a entender o que é uma vivência de combate discriminatório. Não basta eu ler um texto ou falar esse texto de forma caricata ou como se todo mundo entendesse. As situações em sala de aula devem ser levadas muito a sério, elas têm que ser explicativas, para que a gente desmistifique dúvidas, o porquê é que o cabelo é enrolado, o que significa um cabelo carapicho, né, que a gente chama aqueles bem enroladinhos. É um tipo de cabeleira própria para se defender do sol. Então, se eles não tivessem esse tipo de cabelo, que é, na verdade, um desenvolvimento biológico avançado para se proteger do sol. Então, assim, é um cabelo maravilhoso, porque é um cabelo que aceita condições mais difíceis do que um cabelo liso. Então, assim, esse enaltecer situações que são mais discriminatórias é a forma como realmente eu vou combater essa situações desrespeitosas na sala de aula. Então, se eu for falar de uma narina que é maior, é um pouco mais larga, todas as pessoas que moram em um lugar muito, muito quente precisam de um outro tipo de ventilação, porque o ar é seco, e se eu não tiver esse tipo de adaptação biológica evoluída, eu vou morrer. Então, assim, são formações, na verdade, de evolução que permitem a permanência, a sobrevivência das pessoas naquele continente que é mais árido. Olha que formas diferentes de eu falar de situações que levam normalmente a brincadeiras de bullying muito desagradáveis. Então, eu vou dar sei lá, um saci pererê para a criança pintar, eu nunca vou usar um bombril para ele botar no cabelo, porque daí eu vou fazer uma relação negativa sobre aquilo. Por que não dar bolinhas de algodão pintadinhas de preto? Por que não dar feijãozinho que é liso? Né, para passar a informação de que, independente da origem, né, da etnia da pessoa, cada um tem a sua beleza. Então, essas atitudes é que devem ser garantidas aos alunos, tá bom? Aí, ó, a gente vai falar do quê? O estabelecimento de ensino deve incluir suas responsabilidades e análise e soluções de casos de discriminação. Então, todo ato que fala sobre o assunto é racismo? Não. Eu posso ter uma questão de discriminação, de preconceito, de racismo, são coisas diferentes. Quando eu tenho um pré-conceito a respeito de alguma coisa, possivelmente porque eu não tenho conhecimento de causa. Então, assim, eu não gosto dessa cor, por exemplo. Não gosto dessa cor por quê? Porque toda a sua cultura foi voltada que essa cor significava uma coisa ruim. Né? Nós usávamos palavras inadequadas. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma lista negra. Por quê? Quer dizer que o que está lá dentro é ruim, por isso que ela chama negra? Ou eu tenho denegrido uma espaço, estou dando cor negra, denegrir, não desrespeitando, desmerecendo, que seriam as palavras adequadas. Então, de todo o momento que se... vai pentear macaco, né? Porque macaco é uma coisa difícil de pentear, então tem essa conotação ruim. Então, o que a gente acaba com esses jargões socialmente aceitos e que devem ser descredenciados dentro de um ambiente escolar com explicações, para que realmente o estabelecimento inclua a sua responsabilidade de análise, né? E dar a formação educativa. Quando observado uma situação de preconceito, ela precisa ser reeducada. Quando eu
além de não gostar, eu maltrato, eu agrido, eu persigo, eu coloco a pessoa numa situação humilhante, isso é racismo. Quando eu uso com conotações para agredir, para desmerecer, isso é racismo. Então, também cabe aí o trabalho educativo para saber uma coisa e outra. É racismo, tem que denunciar. Foram criados, inventados com o intuito de ofender os afrodescendentes. Sim, e também por falta, eu acredito que por falta de orientação, de visão, de escuta real sobre isso, nós acabamos repetindo ao longo dos anos, sem nos darmos conta que estávamos sendo agressores com essas palavras. Então, assim, é bem delicado, né? Nós continuamos imperceptivelmente praticando racismo, porque a gente usa no dia a dia termos inadequados e que vão perpetuando essa situação. Gente, quantas vezes a gente vê, né, literalmente indelicado. Perfeito, Jéssica, sua pontuação, é isso aí, tá bom? Então, lá no artigo 6º, a gente já viu, no parágrafo único, atos de racismos devem ser tratados como crime, conforme o artigo 5º, tá? Do inciso 62 da Constituição Federal de 1988. Então, racismo é crime, tá? Imprescritível, ou seja, praticou o racismo, ele não caduca. E inafiançável. Não adianta falar, eu fui presa, eu vou pagar uma multa, eu vou sair. Não, ele não tem fiança, tá bom? Então, o que a gente tem que observar, a diferença entre questões relatadas e que precisam apenas de soluções educativas, que talvez seja literalmente indelicado, que a pessoa usa no dia a dia, mas que nem percebeu, né, que aquilo ali é um termo agressivo, e ele precisa ser reeducado, ou quando a pessoa está usando no intuito de machucar, com o intuito de xingar, com o intuito de fazer menos do outro, né? Eu tive um caso na escola que o menino falou assim, parece uma macaca, e a menina se ofendeu, e ele falou assim, não, eu estou falando macaco, que você fica pulando de um lado para o outro, gritando, não tinha a ver com a cor, né? Mas mesmo assim o termo acabou sendo agressivo, e aí coube uma medida educativa. Diferente de eu falar assim, preto tem que morrer, que nem a gente já ouviu. Aí é racismo, aí não tem o que falar, é horrível. Mas a gente viu lá o jogo lá na Argentina, aquilo é racismo puro, falando contra os jogadores, jogando banana, aquilo é horrível, e que é aquilo que a gente tem que acabar de vez, para que não aconteça dentro da escola, de fora dos portões da escola também não. Então, assim, educar a população em prol de uma concepção social de paz, de igualdade e de respeito, tá bom? Vamos ver como é que isso aqui pode cair, acho que num concurso. Deixa eu ver aqui, tenho na próxima aqui, ó, uma perguntinha para vocês. Então, a resolução CNE-CP número 1, de 17 de junho de 2004, institui as diretrizes curriculares nacionais das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Desculpa. Em casos de discriminação étnico-racial em ambientes escolares, o documento prevê apenas a denúncia na polícia, considerando que racismo é crime imprescritível, inafiançável, conforme prevê o artigo 5º, no inciso 62 da Constituição Federal de 1988. Todos os casos deverão ser denunciados diretamente no Ministério Público, e a escola deverá relatar aos pais em casos de estudantes menor de idade, considerando que racismo é crime imprescritível e inafiançável, conforme prevê o artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal de 1988. Os casos serão tratados apenas em âmbito escolar com sanções disciplinares, conforme regimento próprio da instituição.
A questão será relatada aos colegiados da instituição, que deverá buscar soluções educativas de valorização e respeito à diversidade. Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, conforme prevê o artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal de 1988. E realização de atividades socioeducativas e devidas orientações de pais e estudantes, não necessitando de denúncia, pois racismo é crime imprescritível e inafiançável, conforme prevê o artigo 5º, inciso 62, da Constituição Federal de 1988. Todo mundo de D, ninguém ficou com dúvida? Ficou bom assim? Ficou bem entendido, então? Olha lá, tem gente que ficou entre D e A, tá bom? Então, vamos explicar mais uma vez aí, para a gente ficar sem dúvida. Hoje é dia de errar. Então, errem, aproveitem para errar bastante, que é para poder perguntar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Na A, ó, o que está dizendo nessa A? Apenas a denúncia na polícia. Então, assim, está dentro da escola, aconteceu em casos dentro da escola, né? Porque é do que nós estamos tratando aqui, do que se trata o concurso, aconteceu, cabe aí ao colegiado da escola, quem é o colegiado? Coordenador, diretor, professores, estarem organizando medidas educativas, dependendo da situação. Se é racismo, além da denúncia, mesmo fazendo a denúncia, como são pessoas em formação, estão sendo moldados para a sociedade, eles precisam da medida educativa. Adolescente, criança e adolescente precisa de medida educativa. Ah, mas aconteceu com o EJA. Está dentro do ambiente escolar, cabe o papel executivo do estabelecimento, instituição de ensino, a educação social. Então, assim, além, claro, de pegar o computador e fazer uma denúncia, entrar no site, fazer um boletim de ocorrência de racismo, além disso, eu sempre vou precisar fazer acolhimento da vítima e educação do agressor. Sempre. Isso está no ECA, isso está na lei antirracismo, isso está na formação do qual é o papel executor da escola. Então, sempre nós vamos precisar fazer as medidas educativas, tanto do agressor quanto da vítima. Então, eles têm, além dessa que a gente está estudando, então é bom sempre quando a gente estuda uma, lembrar das outras que também caem em concurso. Nós estamos trabalhando com um público que está em formação. Então, tanto na educação básica quanto no ensino médio, eles ainda estão protegidos pelo ECA. E aí vai falar assim, mas criança cumpre algum tipo de, como fala, prisão, vai, por racismo? Então, o que, que acontece? De 12, menor do que isso, não é outro tipo de orientação, né? De 12 lá,
Gente, eu estou no escuro aqui, estou tentando ver se eu conecto o meu computador, e aí, se eu não conseguir, eu vou pedir desculpas a vocês e a gente vai repor essa aula, tá? Porque estou sem luz, tá? Eu estou tentando ver aqui se eu consigo colocar um, sei lá, um roteador, alguma coisa aqui. Mas só para não perder o fio da explicação, tá bom? Sim, vocês acertaram, a questão será relatada ao colegiado da instituição, que deverá buscar as soluções educativas, tá? A respeito à diversidade. Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crime, tá? Que são inafiançáveis. E aí, a gente tem que sempre lembrar, mesmo fazendo a ocorrência do boletim policial, nós devemos fazer a parte educativa, tá bom? Deixa eu ver, acho que a minha aula aqui vai voltar, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Volta, vai. Foi encerrada, peraí, voltar para a sala, vamos ver. Ixi, Maria. Gente, não ri, é para chorar, gente, pelo amor. Eu vou sair por um momento que eu vou tentar rotear o meu telefone, mesmo que for no escurinho, eu continuo a aula, tá? Me dão 2 minutos, por favor. O Eva Rosane, tá por aí?
Gente, todo mundo me escuta? Vou tentar pôr aqui de novo. Espera um pouquinho que eu vou tentar pôr luz no meu rosto agora, que eu estou usando tudo do meu telefone, porque aqui nada vai funcionando. Pronto, ó. Aê, vamos fazer a luz de velas hoje, nós vamos ficar mais próximos, tá bom? Vamos lá. Compartilhar, vamos ver se entra a minha apresentação. Vamos ver, você, bonitinha, vamos ver. Vamos apresentar aqui para vocês. Compartilhar, aí, olha só. E aí, como a gente estava falando, tá bom? Questão aqui é AD, tá? Tem que ser relatado. Ah, que bom ver vocês de novo. Vamos assim agora, até que a luz volte, vamos assim. Ah, então, assim, é crime, tem que ser feito boletim de ocorrência, detectado racismo, se houve agressão, se houve ser educado o aluno ou tutor está envolvido na situação. Independente que seja EJA, ele vai responder criminalmente. A criança também, a partir de 12 anos, ela vai responder. Ela vai ficar presa na fundação? Não, porque a fundação não é exatamente uma prisão. Não é uma prisão que nem a de adulto, quando é... Ó, voltou. Vamos aguardar que isso continue assim, né? Não é uma prisão igual de adulto, que acho que talvez seja uma dúvida. Já vi cair assim, a partir de 12 anos a criança vai pagar criminalmente. Então, assim, esse criminalmente é sempre uma recondução, conforme está no ECA, bom? O crime de racismo, ele vai ter lá um termo, uma medida socioeducativa, ele vai ter uma forma de juridicamente ser reeducado. Então, quando há uma infração do menor adolescente, ele é juridicamente orientado, porque a intenção é que ele perceba o erro, seja reeducado e reintroduzido na sociedade. Tá? Então, quando a pessoa é menor de idade, são medidas socioeducativas, mas não deixa de ser crime, tá bom? Então, também são direcionados, que eu acho que pode ser uma dúvida que aconteça aí para vocês, tá bom? Então, continuando aí a nossa apresentação. Quais os materiais didáticos, né? A Pro já chegou a falar um pouquinho sobre isso. Os livros e materiais didáticos devem ser elaborados, revisados, conforme a orientação deste parecer, incluindo o quê? Conteúdos que combatam o racismo. Então, observar palavras que também podem ser de conotação racista, né? E que, sim, esses conteúdos promovam a diversidade. Como é que eu vou promover a diversidade? Utilizando tanto histórias, tanto literaturas, tanto heróis, tanto símbolos, tanto ídolos afrodescendentes, quanto também de autores, né? O sistema de ensino deve realizar eventos periódicos, a gente pode passar aí, né? O dia 20 de novembro, nós tivemos aí a formação dos PNERCs, né? Que são das Políticas Nacionais para Educação, de Educação Antirracismo, né? Para avaliar também o resultado de todo esse trabalho, né? Também deve ter sido feito aí um evento, né, para divulgar, e aí com essa formulação, com o resultado aí desse evento, também promover aí o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e africana, tá bom? Essas ações, essas boas práticas, essas políticas, elas devem ser evidenciadas e mandadas aí para o Ministério da Educação, Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial e aos conselhos de educação. Então, a gente que é professor fala assim, nossa, não basta dar aula, tem que fotografar. Essas evidências, elas devem de ser encaminhadas pela unidade escolar para que exista realmente a observância, né, por parte do Ministério em que está acontecendo o que resguarda na lei. Tá? Então, essas fotinhos que às vezes a gente fala assim, nossa, mas a minha coordenadora, tudo é um flash agora na sala de aula. Então, essas aqui, principalmente desses tipos de projetos, não considerados aí as boas práticas que vocês mandam, elas são reportadas aí ao MEC, tá bom?
Dúvidas até aqui? Como a gente entrou e saiu, eu acho que ficou um pouco confusinho, mas alguém ficou com dúvida da questão anterior, do que a Pro colocou agora, tranquilo? Então, continuando, tá bom? Qualquer coisa põe aí no chat, tá? A implementação, a vigência, né? Ela vai entra em vigor a partir da data que é publicado. Então, legislação sempre quando ela vai para o diário oficial, não é quando ela é feita. Às vezes fala na reportagem, etc e tal. Então, presta atenção que eu também já vi sair esse tipo de pergunta que parece boba, mas é real, tá? Ela só entra em vigor a partir da sua publicação. E tem que estar escrito isso daqui, tá? Porque senão uma lei sempre vai entrar em vigor no ano subsequente, não é no ano que ela foi feita. Ela tem que estar escrito lá, a resolução, a lei entra em vigor na data da sua publicação. Porque se não tiver essa situação, ela é sempre no ano posterior. É a mesma coisa quando passou a legislação, acho que foi na reforma da aposentadoria. Então, o pessoal teve um prazo ainda de recurso, porque ela foi em novembro de um ano e ela passou a entrar em vigor, acho que em janeiro. Então, teve o mês de dezembro, todo mundo de férias, não deu tempo muito de fazer nada, mas, enfim, ela passou a entrar em vigor no ano subsequente, conforme resguarda a lei, a não ser que esteja dito a partir da sua publicação. O objetivo dessa lei é promover a diversidade, a valorização, né, a autoafirmação, não a valorização, né, da diversidade étnico-racial, né, como um valor central para a educação brasileira, garantindo a inclusão de conteúdos históricos, culturais, africanos nos currículos escolares, e também muito importante, e pode ser uma pergunta que cai no seu concurso, capacitar professores para desenvolverem práticas pedagógicas que abordem o tema de forma inclusiva. Então, isso daqui é a compreensão do que se trata essa lei. Se você entende isso, quando cai a pergunta no seu concurso, você consegue interpretar o que é que a banca quer. Ela quer que você saiba que você tem a obrigação de colocar de forma crítica e inclusiva a situação das relações étnico-raciais, tá bom? Aí, então, está o nosso gabarito desta parte. Vamos para a resolução NECP de 2012, tá? Que ela vai fazer o quê? Ela define diretrizes curriculares nacionais para educação quilombola de educação básica. Então, a gente acha que falou tudo sobre o assunto. Agora, a gente vai deixar bem claro que tudo que foi falado da resolução anterior, ela fala para todas as escolas, tá? Todas as escolas dentro do Brasil, elas têm que estar trabalhando essas concepções para atuar com a diversidade, para atuar com a igualdade, a equidade de culturas, o respeito, a dignidade, ai, meu pai, hoje vai ser difícil, está chovendo aqui, viu, pessoal? Então, para que isso tudo seja realmente abordado em todas as escolas. Agora, o que a gente vai ver de diferente é que essa formação aqui define diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola de educação básica, tá bom? Então, quando eu estou falando de escolas quilombolas de educação básica, eu estou falando daquelas que estão em assentamento quilombola, tá? Então, entende-se como quilombo, né? Os grupos étnicos, raciais, definidos por autoatribuição, com trajetória histórica própria, né? Dotados de relações territoriais específicas, com presunção de que as ancestralidades sejam negras, né? E relacionadas com a resistência e a opressão histórica. Então, esses assentamentos são chamados de quilombos, ou as comunidades, né, rurais e urbanas que lutam historicamente pelo direito à terra ou ao território, no que diz respeito somente à propriedade da terra, né? Mas que os seus elementos sejam descendentes ou melhor dizendo, afrodescendentes, né? E que tenham a história de resistência, tá? Então, esses são os ambientes ditos
quilombos. A educação quilombola, ela se organiza, né, pelo princípio que o ensino ministrado será feito em instituições de educação, fundamentalmente em assentamentos quilombolas, tá bom? Que têm informações e se alimentam de memória coletiva quilombola, né? Que a língua seja reminiscente quilombola, né? Que os marcos, que as práticas culturais, que as tecnologias do local, né, sejam realmente de descendência dos primeiros negros que aqui chegaram. Então, assim, essa resolução, ela é mais específica, tá bom? Então, vamos continuar nela. Isso dá essa introdução para vocês entenderem que a outra é para todo mundo, e essa daqui a gente vai normalizar aí esse atendimento, que é um direito só das comunidades recentes de quilombos, das escolas quilombolas. Tá? No que elas se assentam? Em memórias coletivas de identidade étnico-racial, práticas culturais, as tradições, a territorialidade quilombola, ou seja, aqueles locais onde os negros escravos fugiam e ali faziam um assentamento e ali permaneciam com os cultos, a história, as vivências, as tradições que foram mantidas, inclusive a língua, né? Então, essa formação, essa resolução, ela abrange todas as etapas da educação básica para os quilombolas, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, em escolas dentro de assentamentos quilombolas ou que atendam a estudantes quilombolas, tá? Norteando essa valorização da cultura afrodescendente. Peraí, que entrou coisa aqui na minha tela. Afro-brasileira e pela superação às práticas discriminatórias. Ou seja, dentro desses assentamentos já tem uma riqueza cultural muito grande e uma resistência, né, a não perder as suas características. E isso que deve ser respeitado, e aí eu tenho uma resolução aí que vai normatizar, ou seja, vai explicar como é que vai acontecer essa educação dentro dessas escolas, tá bom? No artigo 1 e 2, eu tenho lá os fundamentos da educação quilombola, né? Como é que ela deve ser construída, como é que esses saberes da comunidade quilombola devem ser resguardados, através das suas línguas, dos rituais, dos festejos, isso deve estar dentro das escolas, tá? Essa continuidade de estar passando de geração para geração, ela deve ser trabalhada, inclusive, dentro da escola, dentro dos manejos feitos pelos assentamentos quilombolas, através de oralidades, das tecnologias desenvolvidas com essa cultura, tá? Favorecendo aí o reconhecimento, a continuidade desses conhecimentos tradicionais, das necessidades das políticas públicas em articular União, Estado e município para que isso sobreviva. Muitas das unidades quilombolas, elas têm sofrido preconceito. A gente sabe que existiu aí um momento até que a gente chama de caça às bruxas, porque como é que chama? As ocas, né? Quilombolas que resguardavam os cultos religiosos de matriz africana eram invadidas, chutavam, né? Quebravam os santos, enfim, um desrespeito completo e total pela cultura e africanidade dessa população e por tudo, né, gente? Eu acho que tem coisa que não tem explicação, mas acontece, né? E aí, a ideia é ter essa resolução para que tanto a União quanto os municípios e os estados se movimentem para que essa cultura não morra, porque faz parte da nossa formação étnica, não é só parte da nossa história. Nós temos muitos descendentes do que foi essa formação, né? A gente não tem história antes. Tá bom o negócio aqui hoje. Acho que eu vou ficar com a minha luzinha acesa.
Não, nós não temos história antes desses povos. Nós começamos a contar história a partir da escravidão. E esses assentamentos quilombolas são verdadeiros livros vivos que guardam a história real. Que forma que a gente se comunicava, que dialeto que era, o que se conhecia, o que veio de lá, que tipo de comida, como é que eram as danças, né? Então, esse reconhecimento identitário estão guardados dentro dessas escolas. E aí veio o grande respeito de se atentar a isso quando se ensina dentro de um assentamento quilombola, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, de nós termos aí pessoas formadas que conheçam a língua, o dialeto, costumes, né, para que possa ser passado de geração a geração dentro da escola, que ele não precise recorrer a um como é que chama? Meu Deus, me fugiu. Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Ai, ixi, consulados, aos consulados para buscar a sua própria história, né? Que a sua história seja resguardada dentro desses quilombos, tá bom? Então, a resolução fala exatamente sobre isso. Aí, quem são os quilombos, né? E quem são os seus descendentes, que a Pro já até falou, são esses grupos definidos por atribuição, né, étnico-racial, porque são pessoas que continuam. É claro que a gente tem quilombos de 400 anos quase, e a gente sabe que as pessoas que lá estão são apenas os descendentes, não tem ninguém que foi escravo um dia ou que está ali, né? Então são marcos de resistência que contam a história de boca a boca, o folclore, né? Não estou falando a respeito de lendas, mas sim de a história de um povo, né? Toda a riqueza de dança, de conhecimento. Vocês vejam, a gente resgatava os meninos negros para as minas, por quê? Por causa do tamanho da mão, para poder acessar os buracos corretos, né? E não ter problemas. Olha que pecado se fazia na hora de tirar o ouro. E a gente também trazia o conhecimento de lapidação de pedras, que já era muito forte na África e que a Europa desconhecia. Então, quando a gente escraviza o negro, na verdade, a gente está trazendo toda a cultura dele para a nossa como forma subjugada. Então, o negro já sabia que dentro das minas, os veios de quartzo rosa normalmente acompanhavam um veio de ouro. Por isso que eles eram levados, né, para esse trabalho mais ostensivo, além de serem escravos, claro, mão de obra barata, o conhecimento que a gente não fala, a gente não comentava sobre isso, não tem a história sobre isso. Se a gente for parar para ver, eles já tinham lá as máscaras, então domínio de técnicas de pintura, eles já tinham domínio sobre roupas, porque tem as estampas diferenciadas, então sobre tecelagem e curtumização, que é a utilização do couro de formas diferentes. Então tem toda uma história que são resguardadas dentro dos quilombos, né? Então, essa relação de resistência também sobre a opressão histórica. Então, a gente fala assim, nossa, as tranças. Então, hoje a gente sabe que muitas tranças, na verdade, elas são caminhos para chegar nos quilombos. Então, as negras utilizavam como forma de proteção o quê? Trançar no cabelo das crianças o caminho para os quilombos, né? A palavra macumba, na verdade, é festa, e é uma oferenda para uma festa. O macumbeiro, na verdade, em língua africana, é o festeiro. Então, para que se deixava, às vezes, não só para as entidades que eles acreditavam da natureza, mas também para os negros fujões. Então, aquelas oferendas eram uma forma deles comerem e os brancos ficarem com medo daquilo e não se aproximarem. Então, esse misticismo, uma sabedoria que a gente só consegue de resgate dentro disso. Pronto. O dia começou porque os escravos ali refugiaram, sim.
Os quilombos são refúgios de resistência, né, à opressão histórica, né, feita pelos brancos, de busca, né, dos capitães do mato, por exemplo, nem sempre eram brancos, às vezes eram negros que queriam ser aceitos como brancos e que acabavam fazendo serviço sujo, né, que é de caçar e entender quais são os caminhos, como é que as coisas funcionavam para conseguir chegar lá. Então, assim, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, né, o Zumbi dos Palmares, na verdade, ele era já um general de exército, então ele tinha técnica de guerrilha, por isso a resistência tão grande de Zumbi dos Palmares. Fazer um verdadeiro arsenal de defesa, né? Porque ele pegava as pessoas antes de chegarem lá no quilombo, eles pegavam no caminho, faziam emboscada, e aí a grande guerra de Portugal com ele é isso, né? Que ele acabou desbaratando muitas das milícias que tentaram chegar lá, e aí em retaliação, quando enfim pegaram o Zumbi dos Palmares, ele foi esquartejado. Então, por quê? Porque era uma forma de dar medo àqueles que fariam uma opressão, a dominação feita pela escravatura. E, então, os quilombos são isso, né? São pessoas que conseguiram fugir, às vezes algum negro forro também, que ia para esses lugares para ensinar os outros que não tiveram alfabetização, porque aqui nasceram, né? Nasceram já como escravos, e aí de ensinar a língua, de ensinar os costumes. Então, são lugares que eles conseguiram fazer a resistência mesmo, né? Da sua memória, das suas tradições, enfim. E aí, claro, esses territórios, né, incluem aspectos materiais e simbólicos, né, práticas de trabalho e recursos ambientais que são próprios da formação, né, como é que chama? Dessa herança cultural, tá? E consideram-se, então, povos tradicionais, segundo a Convenção 169 da Organização de Informações Territoriais, tá? Orientar sistemas de ensino, desenvolvimento de projetos educativos, é o objetivo, né, da educação quilombola, contextualizando, garantindo as práticas dos currículos dentro de história, cultura, processos educativos e formas de organização quilombola. Então, deixar isso bem claro, o objetivo, ó, história, cultura, processos educativos e forma de organização quilombola. A gente até colocou aí já em negrito para ficar guardadinho na memória, tá bom? Fortalecendo a participação comunitária, a consulta prévia, né, essa convenção 169, falando sobre a valorização dos saberes tradicionais como parte do patrimônio afro-brasileiro e identidade nacional. Temos lá, então, dentro dos princípios, os mesmos resguardados na nossa Constituição, mas bem claros para que seja resguardado este valor, tá? Igualdade, liberdade, diversidade de direitos humanos, valorização da cultura afro-brasileira e enfrentamento ao racismo. Então, quando eu me valorizo, quando eu crio uma identidade dentro do quilombo, quando eu mostro o poder desta cultura que eu tenho antes, e que eu estou vivendo aqui, mas que eu não nasci escrava, eu nasci livre, eu tenho uma história, eu tenho uma língua, eu tenho uma organização, eu faço com que a pessoa tenha força para esse enfrentamento ao racismo, né? Reconhecimento das mulheres, que na sociedade as mulheres, elas são as portadoras do conhecimento das matas, né, das curas, né, também o respeito aos anciões, porque são eles que resguardam a cultura da oralidade sobre a cultura e a formação, e fazendo aí as lideranças quilombolas, né, como pilares comunitários. Ou seja, essas pessoas deverão ser consultadas ao se fazer os projetos políticos pedagógicos destas instituições dentro dos quilombos, tá bom?
São ações necessárias para que realmente isso se estruture. Construção e adaptação de escolas nos territórios quilombolas, formação de professores quilombolas, ou seja, que falem a língua, né? Não só saibam os costumes, mas falem a língua, né? Uma gestão democrática, ou seja, as pessoas que vivem nos assentamentos quilombolas precisam se envolver, devem ser envolvidas, devem ser ouvidas, né? Essa participação comunitária dentro da unidade escolar que atende a essa necessidade de perpetuação cultural é de suma importância para que realmente as ações estruturais e os princípios, ou seja, a lei, princípio, quando eu falo lei, é como vai acontecer, a ordem de como as coisas vão acontecer, aconteçam, né? Um currículo aberto, ou seja, eu tenho uma BNCC a ser seguida, independente de qualquer coisa, em todas as unidades escolares, eu tenho uma BNCC que me traz o mínimo necessário de cada matéria a ser aplicada dentro da unidade. No entanto, o currículo ele precisa ser aberto, porque ele precisa abraçar esta cultura, essas tradições, essa riqueza de informações passadas de geração a geração, de forma interdisciplinar, ou seja, dentro de todas as disciplinas. Quantas folhas eu preciso para fazer um chá para curar dor de barriga? Sei lá, estou dando um exemplo, né? Então, assim, eu estou envolvendo matemática, eu estou envolvendo português, porque eu preciso escrever a receita, eu estou envolvendo a parte de ciências da natureza, porque eu preciso elaborar o elixir que vai ser feito, enfim. E flexível, né? Que além de todo o contexto da BNCC, caiba aí a formação desta cultura que está dentro dos assentamentos quilombolas, tá bom? A organização da educação escolar vem de diversas formas, né? Pode ser feitos em séries, isso aqui é importante, no trabalhinho aí de vocês, no que vocês tiverem físico, grifa, tá? Quais são as formas de educação escolar quilombola, ou seja, dentro de escola quilombola. Os anos podem ser divididos em séries, ciclos de alfabetização intermediários, com alternância, né, entre ciclos e séries, e grupos não seriados, que a gente chama normalmente de sala-pique, né? Que são aquelas crianças que estão dentro do mesmo momento de maturidade, mas não dentro do mesmo momento de seriano, tá bom? O calendário escolar tem que ser adaptado às realidades climáticas e produtivas, porque muitos desses quilombos trabalham muito a terra, ainda vivem de subsistência, de plantio de mandioca, de plantio de café, né? Então, ele tem que ser adaptado, né, a essas culturas locais. O direito escolar, a alimentação escolar específica, ou seja, a merenda que vai ser servida, ela deve ser respeitada os hábitos culturais. Então, por exemplo, a galinha com aquele, o pessoal chama de galinha gabidela, coisa assim, não sei se você já ouviu falar, que é com sangue, é feita com sangue. Então, em quilombos é muito comum, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui no coisa, espera só um pouquinho. Não, tá tranquilo, por então toda a comunidade já responde. Há uma comunidade lá em Minas, onde nasci, que chama Cercado. E todos são negros, mas nunca ouvi falar que são quilombolas. Cercado. Ah, tá. Então, as comunidades, elas também podem ser por autodescrição. Então, assim, todos são descendentes, às vezes, da mesma região da África e moram dentro daquela comunidade. Então, podem estar buscando esse direito ao quilombo. Por quê? Brigar por um direito ao quilombo, eu tenho resguardos legais que dão direito à terra. Porque se vocês pararem para pensar, os quilombos são invasões. Ninguém comprou o espaço do quilombo. É terra devoluta nacional e que
pode ser utilizada pela nação, ou alguém pode dizer que comprou aquele espaço. Então, quando eu consigo provar a existência quilomba, né, que é um quilombo que pertence a uma facção de descendência negra, eu vou ganhar legalmente o direito ao cultivo e ao espaço daquela terra e de manter naquele espaço a minha diversidade cultural e as minhas tradições, inclusive as questões de língua ou dialeto. Então, é muito importante essa descrição do que são quilombos. Aqui no Rio de Janeiro, existiam 3 quilombos dentro do espaço ali, parece que da Rocinha. E quando houve ali a exploração imobiliária, eles falaram que o quê? Que aquilo ali era terra de invasão, que era terra da favela, que era terra uma série de coisas, e aí eles tiveram que fazer uma grande resistência, chegaram a quebrar espaços culturais, chegaram a ter brigas, né? Tem lugares que têm brigas armadas pelo espaço da terra, né? Vou pesquisar quando voltar lá, porque só me dei conta agora, depois de adulta, uma meia hora da minha cidade, essa comunidade aí. Dá para você conhecer. Aqui em Parelheiros eu tenho assentamentos indígenas, para o final lá de Cotia também, Marcilac, aqui em São Paulo eu tenho, então assim, vocês que vão para lá para Itaquá, do lado de cá, eu tenho ali, indo para Arujá, um pouco antes, ali tem Parelheiros mesmo, tem um assentamento indígena que, inclusive, eles fazem vivência. Hoje, é importante se dizer que quem trabalha com escola quilombola, com escola indígena, ela tem que entender que não existe mais aquele folclore do que a palavra índio significava. Índio é uma pessoa que não é educável, por isso que a gente nem usa mais a palavra índio, e sim indígena. Tá? Então, as pessoas dentro desses assentamentos estão reconhecendo o seu direito, estão dando valor à sua cultura, e para o lado de cá tem, inclusive, um dia de vivência, né? Que eles proporcionam, você pode passar o dia e conhecer um pouco da comida, do artesanato, de quem são os pajés, como é que é feito essa cultura, bem legal. Dê uma procurada aí que é legal. Tá? Então, produção e distribuição de material didáticos próprios, ou seja, feito para eles e por eles, né, com a participação da comunidade, né, e do núcleo de educação aí para Afrodescendente Brasil, né, Afro-Brasil, tá? Eles têm aí essa distribuição do material feito próprio para esses quilombos, tá bom? A modalidade de educação escolar. A educação infantil na primeira etapa da educação básica, no qual se privilegia. Eu vou ler porque está exatamente escrito aqui como está na lei, tá? Então, assim, olha, na modalidade da primeira etapa da educação básica, na qual se privilegiam práticas de cuidar e educar, é um direito das crianças, dos povos quilombolas. Lá vou eu acender minha luzinha de novo, gente. O negócio aqui hoje está feio. Então, dos povos quilombolas e obrigação de oferta pelo poder público para a criança de 4 e 5 anos, que deve ser garantida e realizada mediante o respeito às formas específicas de viver a infância. Então, veja, eu tenho que respeitar neste momento aqui, não só essa situação de prontidão, não só entender que isso daqui é um momento único da criança, que ele não é um preparo para um mais tarde, mas que existe uma vivência já que é da educação infantil. Eu tenho que ir um pouco mais além e entender que existem formas específicas da cultura quilombola para viver a infância, porque existe uma identidade étnico-racial às vivências socioculturais de dentro de um quilombo. Então, isso aqui é legal de vocês guardarem para que vocês entendam a questão da modalidade da educação escolar,
Então, na educação infantil, a frequência de 0 a 3 anos é uma opção para cada família das comunidades quilombolas, né, que tem aí as prerrogativas de avaliar as suas funções e objetivos, ou seja, eu ponho ou não, dependendo do que vai interferir na cultura do meu filho. Por isso que é quase igual, mas é diferente, entende? A gente sabe que de 0 a 3 anos é uma prerrogativa dos pais de colocarem na escola, mas aqui o que está sendo levado em consideração é a avaliação das suas funções e objetivos para as referências culturais e as suas necessidades. Então, os pais podem decidir creche ou instituição de educação infantil, ou estar apenas dentro do programa integrado de atenção à infância, que são as vacinas, que é o trabalho de pré-parto, né, pré-natal, o acompanhamento dessa criança, né, questões nutricionais também, né, questões de dente, enfim, questões de saúde, questões de acompanhamento dessa criança, são os programas integrados de atenção à infância, tá? E na 3, os programas de educação infantil ofertados pelo poder público, ou seja, as escolas quilombolas, que pode ser que algum de vocês opte por trabalhar, tá? Em geral, destacam que as unidades escolares que ministram esta etapa da educação básica, da educação escolar quilombola, devem estruturar os seus projetos políticos pedagógicos, considerando aí o que está na nossa querida LDB. Então, assim, ela não vai ser desmerecida, a nossa LDB. No entanto, precisa dessas adaptações, tá bom? O currículo deve de refletir valores, histórias, identidades e projetos de futuro da comunidade. Ou seja, a comunidade tem uma história, mas ela vai chegar a um outro patamar quando ela se empodera do seu valor e ocupa o seu espaço social dentro do Brasil, dentro da história, né, do Brasil. Né? O ensino obrigatório, então, de história e cultura afro-brasileira está na lei, né? A 10.639 falando dos afrodescendentes e a 11.645 completando falando dos indígenas. A articulação entre os conhecimentos escolares e saberes tradicionais. Basicamente, isso aqui é a escola quilombola, tá? Oralidade, ancestralidade, territorialidade, a metodologia sempre contextualizadas com essas situações, trabalhos interdisciplinares de produção de material próprio para essas escolas. A gestão e a avaliação, sempre uma gestão democrática, porque assim eu trago a corresponsabilidade dos membros da comunidade quilombola para que exista o êxito, né, dessa criança realmente acreditar na escola, realmente estar lá e receber informação, né? Ter dentro dessas escolas a preferência tanto dos gestores quanto de professores quilombolas, ou então é importante a formação desses descendentes para que eles atuem dentro dessas unidades, né? As avaliações sempre processuais, ou seja, de tudo que está acontecendo, quais são o crescente disso, a qualidade disso, não a quantidade disso, conversando, dialogando com os modos próprios de aprender dos estudantes quilombolas, né? Que eles gostam muito daqueles jogos, não sei se você já viu, esqueci o nome, aquele que são de feijõezinhos, que vai colocando para aprender a fazer conta, é quase igual a um soroban aquilo, mas tem um outro nome, é um jogo próprio, Quinoa, que não lembro o nome do jogo, não sei se alguém já viu, uns jogos que são uns buraquinhos assim, e eles vão colocando, é muito comum nas escolas quilombolas ser utilizado aquele tipo de material, que é deles mesmo, eles trabalham muito com grãos, no final das contas, na África, eu jamais não lembro o nome, então. Eu também não lembro o nome. Eles têm uma diversidade de feijões, então, nos quilombos, né? Eles mantêm essa tradição que os grãos ajudam a ensinar, porque também tem uma relação com a terra, com questões sensórias, com a natureza, que estão dentro da cultura, né? Existem, então, sim, as avaliações externas, que devem considerar as especificidades culturais, né, e territoriais, para que não exista
uma medida única, unificada, mas que sim, flexível ao atendimento dessas populações. Tá certo? Tá aqui do que a gente... Ah, isso, Mancala, perfeito. Do que a gente falou até aqui, tranquilo, pessoal? Então, vamos... Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá, posso continuar? Eu vou mostrar aqui como é que isso pode cair num concurso. Então, bom? Então, vamos lá. Ó. A educação escolar quilombola no Brasil é uma modalidade da educação básica, percebem? Modalidade não é nível, modalidade é como que eu vou aplicar uma formação, cujos fundamentos, que ano mesmo é a Lei de Povos Originários, os originários é de 2008, que é a 11.645, tá? A educação escolar quilombola no Brasil é uma modalidade de educação básica cujos fundamentos podem ser encontrados no parecer CNE-CP de 2004, tá? E na resolução de 1 de 2004, que instituem as obrigatoriedades de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos das escolas públicas e privadas de educação básica. Posteriormente, foi assegurado nas diretrizes curriculares gerais para a educação básica, né? Resolução CNE número 4, 2010, e pela resolução número 8, 2012, bem como pelas demais orientações e resoluções do Conselho Nacional de Educação. Ou seja, essas resoluções que aparecem aqui, elas ratificam, organizam e dizem direções de como será implantado, de como vai acontecer essa educação, tá? Qual das alternativas abaixo reflete os principais objetivos desta modalidade de ensino, conforme previsto... Ai, gente, vou beber um golinho d'água, só um minutinho. Conforme previsto nas diretrizes educacionais brasileiras. A. Focar unicamente no desenvolvimento econômico das comunidades quilombolas, deixando em segundo plano os aspectos culturais e educacionais. B. Garantir a inclusão das especificidades culturais quilombolas nos currículos escolares, respeitando a identidade étnico-racial e direitos à diferença. C. Oferecer educação básica obrigatória e uniforme para todas as comunidades, sem considerar a diversidade cultural. E D. Promover o ensino técnico e a inserção do negro no mercado de trabalho. Deixa eu puxar um pouquinho para cima. No mercado de trabalho, visando sua inserção social. Essa eu acho que é até discriminatória, né? Falar um negócio desse aqui, ó. Enfim, vocês perfeitas, letrinha B, né? A ideia é passar e garantir a inclusão da cultura quilombola, que ela seja preservada, respeitada, né? E trazendo aí essa identidade, né? E direito a essas diferenças. Perfeita essa questão do letra B. Ficou dúvida dessa questão? Não achei ela uma questão tão difícil, depois de tudo que a gente conversou, mas pode ser que alguma dê dúvidas. Eu vi que todo mundo aqui colocou B, alguém achou que podia ser outra. Gente, pergunta, fala bobagem. Aproveita para perguntar, que o dia de aula é para isso mesmo. Tranquilo? Então, vamos para uma próxima. Questão 2. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica foi instituída pela Resolução número 8, de 20 de novembro de 2012, garantindo o direito dos alunos remanescentes dos quilombos o atendimento nas áreas rurais e urbanas, em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política e econômica. Nesse aspecto, é correto afirmar que o currículo garante aos estudantes: 1. O direito de se apropriar dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção, de modo a construir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade. O que vocês acham? Isso aí, gente. Certinho, ó.
E o termo aqui também acho bem legal, olha, construir para o seu reconhecimento, né? É bem legal. Na 2, o direito a conhecer o conceito, a história dos quilombos no Brasil, o protagonismo do movimento quilombola e do movimento negro, assim como a sua histórica de lutas. Muito bom. Muita gente já ouviu falar quilombo, mas não entende que é uma forma de resistência à opressão, né? Então, bem bacana, certinho. 3, a discussão sobre a identidade, a cultura e a linguagem como importantes eixos norteadores de currículo. Bem legal, é isso aí. Currículo é diverso, eu tenho a BNCC que vai ser aplicada, mas o meu currículo eu tenho que colocar como eixo norteador que eu preciso resgatar a identidade, a linguagem, a cultura, né? A oralidade desses povos, né? Para que eles se identifiquem, entendam que existe, né? Essa história. 4, projeto de pesquisa restrito à cultura do quilombo, qual a escola faz parte? Não, né? Os projetos de pesquisa, eles estão lá na BNCC, eles não estão restritos à cultura. Devem de levar em consideração, né, os artifícios debatidos dentro da cultura, mas eles não estão restritos à cultura. Então, ó, prestar atenção, interpretação, tá? Restritos é quando eu falo só aquilo, tá? Então, a gente tem 1, 2 e 3 certo, a nossa alternativa vai ser letrinha E. Bonitinhas e bonitinhos, maravilhosos, estudiosos que são vocês. Dúvida dessa questão? Não? Então, tá aí o gabarito, mais um pedacinho da nossa aula finalizado. Vamos para a parte final, que é o decreto 8.469, que é específico para Itaquá. Vamos falar de tudo isso que nós falamos, mas como é que vai acontecer lá no que vocês vão fazer de concurso, tá? O que esse decreto ele faz? Ele cria o sistema de regulamentação das ações para educação, das relações étnico-raciais no sistema público municipal de ensino de Itaquaquecetuba e dá outras providências. Qual é a grande sacada aqui? A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação, que vai cair no concurso de vocês com essa sigla aqui, ó, prestem atenção, ó. Ela vai fazer o quê? Ela vai dispor obrigatoriamente de uma divisão responsável pelas ações pensadas na educação das relações étnico-raciais, ERR, ó. Presta atenção que elas normalmente na prova caem só essas siglas. Então, a secretaria vai fazer uma divisão, a SEMECT vai fazer a ERER, tá? É uma divisão que tem ela é composta por especialistas, por mestres, doutores, dentro da temática étnico-racial africana e brasileira, indígena e de imigrantes aí também, tá? Itaquá também se preocupa, porque lá existe uma grande quantidade de venezuelanos, haitianos e bolivianos, né? Então, existe aí uma temática própria, né, dessas pessoas que estão inseridas dentro da escola, dentro das estruturas organizacionais, né? Então, eu tenho lá essa divisão, tá? Que vai cuidar, então, a Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia, ele criou essa divisão com essas pessoas, né, que são entendidas dentro desta área, tá? Que ficam dentro do núcleo, né, pedagógico, para que eles possam estar fazendo aí o pensar, né? Então, essa divisão ela é composta prioritariamente por profissionais negros, pretos e pardos e indígenas, né? Que, na ausência de profissionais especializados ou temáticas, poderá a secretaria, o SEMECT, tá? Contratar profissionais externos ou atribuir as atividades aos professores com maior afinidade. Para quê? Para a formação dos próprios professores, né?
Então, esse núcleo, ele será responsável pela idoneidade, pela lisura dos processos seletivos para a composição desta equipe, né? Que equipe? A equipe especializada aí nas temáticas étnico-raciais. Portanto, o município de Itaquá tem dentro da sua secretaria uma divisão que tem pessoas especialistas, né, que entendem bastante sobre essas questões étnico-raciais. Essas pessoas é que vão fazer seleção e dão lisura para contratação desses professores e para a composição desta equipe, né? Que vai estabelecer o quê? Repositório virtual. O que essa equipe vai fazer? Ela vai promover as boas práticas com as políticas públicas, a valorização, o reconhecimento, né? O compartilhamento, né? Dessas ações necessárias para as implantações dentro das unidades escolares, né? O currículo municipal, bem como os planos de ensino dos professores, deverão considerar a inclusão do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos termos da Lei Federal 10.639, na 11.645, na BNCC, nas diretrizes curriculares nacionais, para o quê? Para a formação da educação de relações étnico-raciais e ensino de história e cultura africana-brasileira, afro-brasileira e africana, tá? Então, o currículo tem que levar toda essa legislação em consideração, né, para fazer os planos de ensino dos professores, ou seja, vocês. Como é que vocês vão compor esses seus planos de ensino? Levando em consideração toda essa perspectiva apresentada até aqui, tá? Então, as unidades escolares deverão incorporar dimensões étnico-raciais na construção dos seus devidos projetos políticos pedagógicos, incluindo as particularidades geográficas, dependendo de onde estiver aquela unidade escolar, se está assentado dentro de quilombo, se está assentado em área indígena, porque Itaquá tem regiões mais distintas, né, do que São Paulo, né? Sociais, econômicas e culturais, tá? A divisão de educação para relações étnico-raciais deverá produzir materiais orientadores. Para quê? Para a formação contínua dos professores que atuarão como professores no município de Itaquá. A secretaria também vai fazer o quê? A aquisição de materiais pedagógicos, priorizando os livros paradidáticos, gibis, fantoches, materiais audiovisuais, filmes, jogos, bonecos, brinquedos, entre outros, com o quê? Promovendo a diversidade étnico-racial. Ou seja, bonequinhos que mostrem, jogos que mostrem figuras, né, representativas da população afrodescendente e indígena. E com característica, né, os venezuelanos, os haitianos têm as características, né, iguais, né. As práticas de formação e formação continuada, a capacitação dos professores de educação e revisarem e aprimorarem suas próprias práticas pedagógicas nas temáticas de história, cultura africana, afro-brasileira e indígena serão realizadas anualmente, tá? Então, a formação anualmente. Durante o período letivo, conforme os seguintes incisos: ofertar cursos de no mínimo 30 horas, formação continuada para professores, diretores, vice-diretores, coordenadores, atores da escola em geral, né? Oferecer palestras e oficinas e workshops, seminários, visitas, espaços culturais, cursos de pouca duração para professores de educação sobre equidade racial e relações étnico-raciais garantidas no calendário escolar. Então, isso aqui é como serão formados os professores. O que a gente tem que guardar daqui para o concurso? Que essa formação, ela é anual, será feita anualmente, durante o período letivo, e o curso tem no mínimo 30 horas, tá? Nesses cursos tem que oferecer palestras, oficinas, workshops, visando o quê? Equidade racial e nas relações étnico-raciais, na sua prática
de sala de aula, né? E garantido aí dentro do seu calendário escolar esta prática, né? Para que tenha aí essa equidade racial. Instituir parcerias externas e intersetoriais com instituições públicas de ensino superior, movimentos sociais e organizações da sociedade civil, buscando o quê? Buscando deliberação, normatização, buscando o quê? Não, consulta. Tá? Essas parcerias, elas sempre buscam também a consulta, que vai vir através desses workshops, desses seminários, tá? Construindo aí, então, encontros intersetoriais, congressos, fóruns, semanas de conscientização, né? Para discussão dessas temáticas no município. Bom? Então, o município tem uma divisão que faz a formação. Essa formação ela tem que ser realizada anualmente. O curso tem que ter 30 horas, de duração. Tem que construir com os municípios questões intersetoriais aí para que realmente todo mundo esteja envolvido nessa corresponsabilidade com esse trabalho de educação étnico-racial, tá? E garantindo, então, também a orientação das equipes gestoras das unidades escolares, que incluam discussões sobre o Departamento de Relações Étnico-Raciais nos horários de trabalho pedagógico, ou seja, nos HTPCs, também os gestores devem de promover as discussões sobre o assunto, tá bom? Para efeito desse decreto, são atribuídos à Secretaria Municipal de Educação e Ciência e Tecnologia para que os profissionais da educação deste município destinar às pessoas negras e pardos 10% das vagas disponibilizadas nos concursos públicos, processos seletivos e designações de cargos e funções para profissionais da educação do município. Isso daqui é aquela cota, tá? Então, a cota dos cursos no município são de 10%, tá? No 2, inclusão de ações afirmativas no projeto político-pedagógico das unidades escolares. O que são ações afirmativas? São questões que dão melhoria, que dão ênfase, né, que dão um direito, uma qualidade diferente, tá? No quê? Com quais temáticas? Étnico-raciais, através do quê? Projeto, uma ação afirmativa. Visita guiada a espaços culturais, históricos e memoriais das populações negras e indígenas. Ação afirmativa. Exposições, eventos, comunidade escolar. Em número está 10%, no parênteses 20%, não entendi. E aqui está errado, é 10%. Esquece esse 20, risca e bota 10, tá? Ainda bem que você viu que passou batido. Aqui é 10, ó, tá? População negra, de exposições de eventos com comunidades escolares, uma ação afirmativa, fazer palestras, podcasts, blogs, enfim. Demais ações que promovam o combate à discriminação e a promoção da igualdade, tá bom? Então, assim, aqui falta uma vírgula para mim, né? Promova o conteúdo combate à discriminação, vírgula, e a promoção de igualdade, tá? Senão dá a impressão que eu tenho que combater a promoção da igualdade. Enfim, tá lá o Fábio para me corrigir. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Educação e Ciências inovação, estabelecerá mecanismos de monitoramento e fiscalização para garantir o cumprimento desse decreto. Ou seja, ela criou a divisão, existe o projeto de formação dentro das escolas, elas são anuais, tem que durar pelo menos 30 horas, as cotas dos concursos são de 10%, mas a secretaria tem que monitorar também o que está nesse decreto, tá? Como é que ela vai monitorar? Ela vai criar comissões, comitês, órgãos para receber as denúncias e investigar evidências e aplicar as penalidades previstas em lei.
Se houve racismo, os crimes de racismo. Se houve preconceito, discriminação, a aplicação educativa da escola, tá? Caberá ao Departamento de Supervisão de Ensino, em colaboração com o núcleo pedagógico, fiscalizar esse monitoramento das ações voltadas para a educação das relações étnico-raciais desenvolvidas pela escola. E fazer o quê? A implementação, ou seja, fazer acontecer, né, as diretrizes curriculares para a educação étnico-racial, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, bem como das diretrizes operacionais para a inserção dos povos indígenas na educação básica. Ou seja, vão fiscalizar se tudo que a gente viu na aula de hoje realmente está acontecendo dentro das escolas do município de Itaquá, tá? E um dos critérios da avaliação desse desempenho será a aplicação dessas práticas para a cultura étnico-raciais. Ou seja, vocês, depois que estiverem no cargo, né, considera-se aí como critério de avaliação do desempenho de vocês lá no cargo, né, da rede, durante o estágio probatório, promover essas ações afirmativas. Então, se cai lá no concurso, o que pode ser utilizado como critério de avaliação, um deles é esse aqui, ó, boas práticas trabalhadas no ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais. É de competência da Secretaria Municipal da Tecnologia e Inovação também o levantamento do acompanhamento dos dados, ou seja, quantos alunos dos estudantes matriculados no sistema público, considerando aí a Lei 14.113, o acompanhamento deverá considerar. O que a lei diz, né? Que a gente tem que ter lá um número a ser inserido, né? Que é exatamente que a lei aqui, as características da lei é o que eu vou ler agora, tá? Inserir no campo raça, cor, a ficha da matrícula dos estudantes, de acordo com a sua classificação lá do IBGE. Então, a pessoa ela pode fazer a autodeclaração, tá? Então, fenótipo pode ser branco, mas ele pode dizer que ele tem descendência negra, porque o genótipo dele, os pais são negros, tá bom? Pardos, amarelos e indígenas. Então, tem que inserir lá na matrícula do mocinho. As unidades escolares, né, no momento da matrícula ou da rematrícula, tem que orientar o pai a responder. Por quê? Porque no final lá, eu não tenho lá aquela cota para pessoas pardas e pretas? Na escolha lá do final das provas de ensino médio, eu tenho lá as cotas. Então, durante todo o percurso dele, eu já tenho aí a formação de cotas, tá bom? Caberá ao departamento da demanda escolar apurar e manter atualizados esses dados dos estudantes do município, até para verificar se a quantidade de pessoas intituladas brancas ou aquelas intituladas pretas estão sendo atendidas de forma equitativa. Essa é a ideia, tá? A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, a SEMECT, tá? Quando vocês verem assim, esse monte de palavras aqui, deverá monitorar os indicadores de aprendizagem, desempenho, considerando raça, cor, gênero dos estudantes. Por que eu quero? Eu quero, para cumprir a lei, que essas pessoas deem resultados positivos, equitativos, independente de raça e cor. Nossa, professora, ficou difícil. Ou seja, que a qualidade do ensino dado a pessoas negras e pardas seja igual às dadas aos brancos, e que eles tenham sucesso escolar, tendo a mesma qualidade escolar. Tranquilo? Obrigada. Linda a lei é linda, precisa chegar lá, né, ô Jéssica? Vamos ver, né, como é que a gente vai caminhando na história. Enfim. Aí agora aqui vai cair uma perguntinha, então antes da pergunta, a professora falou pra caramba, vocês devem estar até com sono nessa hora da noite, eu estou na minha última pergunta, não se preocupem, apesar do
do pisca-pisca. Hoje nós tivemos bailinho na aula, teve direito a pisca-pisca. A gente conseguiu terminar ainda dentro do horário. Enfim, que eles acharam que vocês vinham para aula, não, vocês vieram para o baile, tá? É Natal, cheio de pisca-pisca. Foi bom a aula hoje, que difícil. Enfim, pessoal, dúvidas do que tem de decreto específico em Itaquá? Então, a gente tem a legislação para todas as escolas, a gente tem a legislação que acolhe e enxerga a diferença de escolas dentro de espaços quilombolas. Como eu tenho escolas quilombolas em Itaquá, eu tenho, então, uma legislação específica que fala sobre isso, tá bom? Então, vamos fazer uma perguntinha sobre o que a gente viu aí desse pedaço da aula. O decreto 8.469 estabelece, de 2025, tá? Ó, tá vendo? É desse ano, ó. Estabelece diretrizes para a promoção de igualdade racial nas escolas municipais. Considerando suas disposições, assinale a alternativa correta. O decreto prevê que a implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação racial... me fugiu já. De educação racial, de relações étnico-raciais, estou bem eu já, poderá ser utilizada apenas como conteúdo formativo, não devendo influenciar avaliações de desempenho dos profissionais da rede. Não. As ações afirmativas previstas no decreto incluem destinação de 20%, não, é só 10%, tá? Das vagas de concurso, processos seletivos. O acompanhamento do quesito raça, cor dos estudantes não é obrigatório, podendo ser solicitado somente mediante autorização, não. O decreto determina que a secretaria, não vou nem ler tudo, vai, gente. SEMECT deverá criar mecanismos de monitoramento, fiscalização para garantir o cumprimento das ações, podendo instituir comissão ou comitê de recebimento e investigação de denúncias. Perfect! E vocês também. Maravilhosos. Dúvida, gente, dessa questão? Deu para entender o que eles fazem lá na SEMECT? Então, joia, gente. Parabéns para vocês. Obrigada por ficarem até o final da aula. Vocês são ótimos, super estudiosos. Eu desejo uma ótima noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Que briga para sair essa aula. Tchau, tchau, gente.